Bem, boa tarde. Eu me chamo Pedro Henrique, né? Vou falar sobre fundição contínua, que especificamente sobre o lingotamento contínuo do aço, né? Esse é o tema da minha parte, né? E passando para o próximo slide, né? O slide de introdução apresenta uma definição do que é o lingotamento contínuo, né? E no lado direito, né, uma imagem resumida de como funciona toda a etapa do lingotamento contínuo, né? E a definição diz assim: o lingotamento contínuo é o processo pelo qual o metal líquido é solidificado por meio da transferência de calor em um produto semi-acabado, no formato de taruco, bloco, beam blank ou placa, né? E é atualmente a principal tecnologia utilizada, né, pelas indústrias siderúrgicas na solidificação do aço, né? E aí, como está na imagem aqui do slide de introdução, né, como você pode ver, tem a panela, né, que é onde tudo começa, no lingotamento contínuo, né, a panela contendo aço líquido, são 5. A panela é o primeiro, né, aí o distribuidor é o segundo equipamento, né, que ainda tem que traz ainda o metal líquido. O terceiro é o molde, né? O quarto são os rolos de suporte, né? E o quinto é a máquina de corte, né? Então são esses os principais equipamentos. Então, passando para o próximo slide, você tem o aço líquido na panela, que é onde tudo começa, né? Então, na primeira imagem, a imagem à esquerda, você tem várias panelas siderúrgicas, né? Essas panelas siderúrgicas ela contêm um aço líquido giratório, que é a imagem à direita, porque é ela que dinamiza esse fluxo de aço líquido no lingotamento contínuo. Como funciona a torre giratória, né? Ela como na imagem ela tem suporte para duas panelas, né? Então uma panela uma panela cheia de aço líquido é colocada na torre giratória e uma outra panela também. A primeira que foi colocada, a partir de um determinado, né, volume de aço líquido dentro da panela, essa panela despeja, né, aço líquido no distribuidor, né, e depois que essa panela é esvaziada, né, essa torre gira 180 graus e a panela que estava cheia de um lado fica do outro, pronta para de novo derramar ainda mais aço líquido no distribuidor. No próximo slide, né, você tem o aço líquido no distribuidor, né? Então depois que você tem um volume de aço, né, líquido na panela, conforme a primeira imagem que está no canto superior esquerdo, né? Depois de uma determinada altura do aço líquido na panela, esse aço ele é despejado, né? Ele é transferido para um distribuidor, né? E esse distribuidor vai enchendo. Às vezes, para encher um distribuidor, não é suficiente só uma panela, não. São 2, 3, 4, 5 panelas, talvez dependendo do tamanho do distribuidor, né? Necessária para encher o distribuidor, né? E isso só é possível, né, através dessa válvula chamada válvula longa. Uma válvula que ela é acoplada na panela e a partir dessa válvula ela é aberta, né, e você consegue essa transferência de aço líquido no distribuidor, né. E aqui, né, você tem uma foto, né, já no canto direito, né, você tem a foto de um distribuidor, né, distribuindo para apenas um veio, ou seja, um fluxo só de ácido líquido, né. Esse, no caso, vou falar mais à frente, né, é justamente o distribuidor transferindo ácido líquido para o molde, né. Mas uma coisa que eu gostaria de falar é que antes desse processo, lá na panela, começar, né, antes da panela para o distribuidor começar, um dispositivo chamado placa falsa, barra falsa, ele é colocado no molde para prevenir vazamentos. E o distribuidor, né, ele tem
algumas funções, né? A primeira função dele é que ele serve de reservatório, né, para troca de panelas, né? E assim, se ele não atingir a altura especificada, né, você traz mais panelas, né, através da torre giratória, traz mais panela para continuar enchendo esse distribuidor até ele atingir um volume ideal, né, para assim ocorrer a transferência para o molde. Então, enquanto tem essa troca de panela, o distribuidor ele fica ali armazenando o aço líquido, né. A segunda função do distribuidor é distribuir justamente o aço, né, para um ou mais veios, né. Veios pode ser entendidos como fluxos de aço líquido para os moldes, né. Então, é distribuir, né, todo esse volume de aço líquido que está sendo armazenado. A terceira função, né, que o distribuidor tem é controlar a velocidade de escoamento do aço, né. Ele tem essa capacidade, né, de controlar a velocidade de escoamento, ele consegue ditar o ritmo, né, de quanto de aço vai ser produzido lá nos moldes, né, porque a próxima etapa, depois do distribuidor, são justamente o aço líquido no molde, do distribuidor para os moldes, né, e, e assim, né, ditar o ritmo, né, de funcionamento do lingotamento. E a quarta função ele ajuda na flotação e separação das inclusões. Passando para o próximo slide, a solidificação primária do aço líquido no molde. O molde, como pode ser visto na imagem, ele é feito de cobre, né? E é ele que determina a geometria da seção transversal do meu produto, do produto que está sendo fabricado, né? Do produto da empresa, né? Então, se eu estou fabricando uma viga aí tem um molde específico, como está ilustrado na figura à direita, né? E se eu quero um tarugo quadrangular, né, retangular, tem um exemplo, né, de um molde na figura à esquerda, né? Então é ele que determina a geometria da minha peça, da seção transversal. E como eu disse anteriormente, né, lá no início da apresentação, que uma barra falsa é aplicada no molde. Pois é, quando o aço que está líquido no distribuidor ele vaza para o molde, né, através de uma válvula chamada válvula gaveta, né, a válvula gaveta que permite essa passagem do aço do distribuidor para o molde, né, e quando ele é vazado para o molde, né, essa barra falsa ela é retirada até que o aço esteja fluindo numa velocidade contínua, uma velocidade constante. Tem um fluxo constante de aço líquido, né? E por que ocorre a solidificação primária no molde? Esse molde ele é resfriado constantemente com água. As paredes externas do molde é resfriada com água. Então, quando o aço líquido entra em contato com as paredes internas do molde, ele começa a se solidificar. Uma camada solidificada é formada na hora. Só que essa camada tem uma espessura específica, né? Então, externamente, o aço que está fluindo dentro do molde, ele vai se solidificando, vai criando uma camada, só que internamente continua líquido, né? Então, o objetivo justamente quando passa no molde, além de ele ganhar um formato, uma forma, é ele começar a se solidificar, né? E essa espessura dessa camada, ela é definida como tem que ser, né, a espessura, né, ela tem que ser entre 15 a 20% da área do tarugo, né, da área do molde, né, da seção transversal no caso, né. Então é feito todo um cálculo para justamente essa espessura. Por quê? Por que esses valores? Para justamente dentro desses parâmetros, dentro desses valores, essa camada solidificada ela consegue suportar a pressão ferrostática, ou seja, a pressão do aço líquido que está internamente fluindo, né? Então, o aço, quando ele passa para o molde, ele começa a solidificar por fora, externamente, e depois ele vai solidificar por dentro, né, à medida que for passando pelos rolos de suporte, né? E para evitar que quando esse aço está solidificando, ele crie uma adesão à parede interna do molde, né, é adicionado antes pó fluxante, que funciona como um lubrificante, né, para reduzir o atrito e a adesão do aço que está sendo solidificado nas paredes internas do molde, né.
Então depois que, passando para o próximo slide, né? Depois que o aço líquido já se solidificou externamente, mas internamente ainda está líquido, né? Depois que ele passa pelo molde, o ácido que está parcialmente sólido, parcialmente líquido, passa pelos rolos de suporte. E aí nos rolos de suporte é que ocorre a solidificação final, através de 3 métodos. Sprays de jato d'água, né, conforme está na imagem à esquerda, né, tem sprays que são em regiões diferentes, são borrifados, né, e tem ilustrado aqui as quantidades de água, né, 104 litros por minuto, 200 litros por minuto, 206 litros por minuto. Então tem todo um cálculo, isso é só um exemplo, não é padrão essa quantidade de águas por minuto, que são jateadas, que são colocadas no aço que está sendo se solidificando, né? Mas é só um exemplo. Aí a partir desses jatos d'água, que são jogados diretamente no ácido que está parcialmente líquido e parcialmente sólido, ou seja, externamente sólido e internamente líquido. E aí começa a solidificação final, ou seja, internamente ele também começa a solidificar. E o segundo método, que ao mesmo tempo, simultaneamente vai ocorrendo ali para solidificar completamente o aço, é justamente a água que está sendo drenada na placa, né? Então esses jatos borrifam água, há uma perda de calor instantânea, e depois essa água ela começa a escorrer ao longo da placa e continua retirando o calor do ácido que está ali se solidificando. E a terceira forma de retirar calor, que contribui para a solidificação final também desse aço, né, é através do contato com o rolo de suporte. Os rolos de suporte também eles retiram calor, eles absorvem calor do aço. Então, no final do processo, ou seja, juntando essas 3 coisas, spray de jato d'água, água drenando pela placa, né, que está solidificando, e contato com o rolo, o ácido ele solidifica completamente. Só que essa solidificação, esse resfriamento que acontece na placa tem que ser tomado com muito cuidado. Por quê? Porque o aço, quando está passando pelo molde, quando está passando pelos rolos de suporte, ele está na fase austenítica, é ferro gama, né? uma microestrutura, né, cúbica de face centrada. Né? Ele tá numa temperatura de 1400 graus Celsius, só que ele vai resfriando, vai diminuindo essa temperatura. Né? Só que essa temperatura tem que tomar muito cuidado para ela não chegar próximo dos 800 graus Celsius, porque é onde ele mudaria sua microestrutura para ferro alfa, ferro ferrítico, né? Uma microestrutura ferrítica. E qual o problema se ele mudar essa microestrutura? Porque ele se expande. Né? Ele se expande e aí causaria um sério problema dentro do molde, se fosse resfriado muito rápido, né? Ou até mesmo em cima dos rolos de suporte. Porque quando ele se expande, ele poderia travar o processo, comprimir os rolos de suporte, comprimir o molde, né, nessa expansão. Isso travaria toda a máquina, todo o lingotamento contínuo. Então tem que resfriar, mas essa solidificação tem que ser muito bem controlada, para não mudar a microestrutura, para ele continuar austenítico. Né? E esse lingotamento curvo, né, como forma na imagem direita, ele é curvo justamente para diminuir as tensões de flexão que são aplicadas na placa. Então ocorre dobramentos e desdobramentos ao longo desses rolos de suporte, justamente para diminuir essas tensões de flexão que são aplicadas na placa. E passando para o próximo slide, né, já na fase final, são as máquinas de corte. Né? As placas que já estão totalmente solidificadas, né, depois que elas foram completamente solidificadas, elas vão para máquinas de corte. E nas máquinas de corte é que é feito justamente a separação, né? Começa a acionar tudo aquilo que foi solidificado. E aí você tem formação de tarugos, formação de vigas nas dimensões que são pré-especificadas. Né? Isso acontece, conforme a ilustração, gases, maçaricos, né? Maçaricos industriais, né? Contendo alguns combustíveis como hidrocarbonetos, né? Como acetileno, propano, butano, né? Reagem com oxigênio, produzindo fogo, né? Produzindo chamas de alta pressão, né? Que fundem, ou seja, aquele aço que já está solidificado, ele consegue fundir uma fina camada, né, de aço e com isso separar uma parte solidificada da outra. E assim consegue fazer sucessivas partições, né, de tempos em tempos, padronizando, né, os tamanhos das placas solidificadas. Né? Então é através do oxicorte, a técnica do oxicorte. Né? À direita você tem um exemplo dessas placas sendo cortadas,
né, passando por essas máquinas de alta pressão de chamas. E aí termina, né, o processo de lingotamento, depois que elas foram cortadas, né, essas placas são direcionadas para regiões, para outros setores de outras fábricas, né, até mesmo em outros, ali mesmo dentro da fábrica, ou até para outras fábricas, são levadas através de vagões, né, de trens, para serem tratadas termicamente, para passarem por processos de laminação, enfim, são destinadas para outros processos. Mas o lingotamento contínuo ele termina depois das máquinas nas máquinas de corte ali, termina-se o processo de lingotamento.